Olá, antes de iniciar esta ministração, eu quero contar para você a história de um menino. Preste atenção, um menino simples, menino de porte pequeno, deveria ter aí por volta dos seus 7, 8 anos, magrinho, mas um menino que tomou muitas decisões erradas em sua vida. Um menino que morava num bairro simples, de casas populares, mas um menino que passava muita necessidade. Tinha vontade de comer muita coisa, mas não podia comer porque seus pais não tinham condições de poder comprar. Ele tinha papai e mamãe que trabalhavam. O papai era alfaiate e a mãe desse menino fazia de tudo, costurava fora, trabalhava como doméstica, até em grandes necessidades, quando esse menino tinha vontade de comer alguma coisa, a mãe desse menino trazia do serviço, embrulhada num saco plástico, alguma mistura, alguma coisa, escondida, inclusive da patroa. Ela colocava no sutiã e depois chegava em casa, tirava e dava para esse menino comer. Esse menino, ele era também desprezado pela sua família, por ser uma pessoa simples, por ser uma pessoa pobre. Ele não era muito bem visto por muitos da família. Quando havia reuniões, as pessoas faziam piadas e comentários a respeito dessa família, desse menino, principalmente da mãe dele, que não sabia nem ler e nem escrever. Quando alguma coisa acontecia e a fome batia, a mãe desse menino ensinava ele a ir até a feira e pegar aquelas coisas que sobrava da feira, porque quando eles vendem repolho, eles tiram muitas folhas da parte de cima e sobra aquela parte que eles jogam numa caixa, e esse menino ia lá, pegava laranja que estava na calçada, ou uma fruta batida. A mãe dele incentivava ele a fazer isso, e ele ia lá, ele pegava esse material e depois trazia para casa, e sua mãe fazia ali uma sopa, um refogado. Era muito comum esse menino comer polenta no almoço, polenta na janta. Essa era uma coisa que incomodava muito ele. Quando ele queria comer uma carne, ele não comia como alguns outros meninos. Ele tinha que pegar uma pomba ou um pardal para sua mãe matar e fazer de mistura. Ele fazia isso e podia comer a sua mistura. Não que ele fosse triste, ele era muito alegre porque a sua mãe transmitia muita alegria. Sua mãe vendia as coisas, vendia cloro na rua, vendia Comfort. Ela ia com um carrinho de mão e esse menino ia ajudando, batendo de porta em porta, e tudo isso era divertido. Ele entregava jornais no final de semana para ganhar um trocadinho, vendia sorvete, e ele não era triste. Apenas, lógico, toda criança gostaria de comer uma boa comida, mas ele não tinha essa boa comida, um arroz, um feijão, um bife, né? Um macarrão, quem sabe, né? Um cuscuz, né? Não, essas coisas não faziam parte da vida dele. Só que esse menino foi crescendo, foi se envolvendo com muita coisa errada, tomou decisões erradas na vida e acabou entrando no mundo da prostituição, saindo com muitas mulheres e foi pegando gosto disso. E acontece que a vida dele passou mais a dedicar a sexo do que, quem sabe, parar, estudar, quem sabe pensar em outros projetos de vida. Ao contrário, ele não aproveitou a vida dele, a infância, a juventude, só corria atrás de mulher, e o negócio dele era mulher dia e noite. E isso foi atrasando
atrasando a vida dele. São decisões que ele tomou errada, conhecendo pessoas erradas, fazendo amizade com pessoas erradas. Pessoas foram crescendo, esse menino também foi crescendo, muitos foram casando, alguns morreram, alguns ficaram presos. E tudo foi acontecendo na vida desse menino que se tornou adulto e que nada de bom aprendeu. A vida ofereceu tanta coisa boa para ele, pessoas tentaram aconselhar ele, falar de Deus até para ele, mas ele não queria saber de nada, ele queria saber de bagunçar, queria saber de jogar bola, jogar peão, pular cela, rodar pneu, ficar na rua batendo bola com os amigos. E esse menino cresceu sem Deus, porque seus pais, na verdade, tinham duas religiões. Eles eram católico e espírita, assim como no domingo estava tomando a Santa Comunhão no domingo, na segunda estava tomando passe, e de quarta e sexta fazendo despacho nas encruzilhadas, e esse menino ia junto. Esse menino cresceu nesse meio. E quando ele foi ficando adulto, ele usou desse mecanismo para conseguir ter muita mulher. Ele se envolvia com o espiritismo, usando essa força para poder ter mulheres ao seu dispor. Isso não foi bom para a vida dele, porque de repente ele tentou várias vezes suicídio, mas graças ao bom Deus, Deus preservou a vida desse menino, que já não era mais menino, era um moço já crescido, mas 4 vezes ele tentou suicídio, porque não tinha graça a vida dele. As decisões que ele tinha tomado não tinha feito ele feliz. Ele nunca estava feliz em algumas áreas da vida dele. Vivia rindo, mas por dentro era um vazio muito grande. Aí surgiu a irmã desse jovem, desse adolescente, dessa pessoa que foi crescendo, uma irmã que teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, uma irmã que começou a professar a fé de Cristo Jesus, mas ele achava isso tudo bobagem. Ele até já havia casado. Esse menino cresceu tanto que se casou, teve uma filha e montou seu próprio negócio. E quando a sua irmã o visitava, ela deixava bem claro que toda a riqueza que ele estava adquirindo vinha de uma força negativa, que vinha de Satanás, que vinha do diabo, que era o diabo que estava colocando dinheiro na mão dele e que estava enganando ele. Ele não acreditava muito nisso. Mas essa irmã desse jovem, desse adulto, não desistiu. Por nenhum momento ela desistiu de falar do amor de Deus. E ela chamou ele num canto, levou ele até um restaurante que tinha ali próximo do trabalho dele e leu para ele 1 João capítulo 4. É onde então mudou a história deste homem, que já não era mais menino, já era um adulto experiente. Mudou a história da vida dele quando ela foi usada pelo Espírito Santo ao ler 1 João 4. Esse menino é quem vos fala. Exatamente, eu estou tentando resumir e falar dentro daquilo que Deus me autoriza de falar, porque muitas coisas terríveis na vida eu fiz e algumas delas eu não tenho autorização para te falar. Mas, em resumo, a importância da irmã do missionário Ripari quando entrou na vida dele. Veja ela mesma contando para você. Ouça o que ela vai falar. Meu nome é Regina, eu sou irmã do Ripari e eu me converti há mais de 30 anos. Na época que eu me converti, antes de me converter, nós éramos família toda espírita. E o último foi meu irmão.
E eu orava muito por ele, porque eu sabia que ele era sincero naquilo que ele fazia, mas só que ele não sabia que o caminho que ele estava era errado. E eu não tinha como falar com ele, porque ele era uma pessoa difícil, ele não ouvia. Então eu pedi para o Espírito Santo me levar até lá. Na época ele trabalhava na academia, e a gente marcou um almoço, eu desci e fui almoçar com ele. E de repente o Senhor me falou para me dar uma palavra para ele. E eu falei para ele se ele cria em Jesus. Ele falou que cria. E aí ele disse que eu não quis falar que onde ele estava errado, senão ele não ia me ouvir. E aí eu falei que uma palavra que falava que se ele cria que Jesus era o Filho de Deus, que os espíritas não criam nisso. Que Jesus veio em carne. E aquele que crê que Jesus veio em carne é o Filho de Deus. E foi aí que realmente o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. E eu creio que através dessa palavra o Senhor revelou a ele, porque os espíritas não crêem que Jesus veio em carne. Então, eu vou ler 1 João 4, de 1 a 6, que foi o que ela me leu na época. Para você que professa outra fé, que seja católico ou espírita, não importa, a sua Bíblia tem essa passagem, 1 João 4, que fala dos falsos profetas. Eu vou ler a Bíblia King James, KJA, King James atualizada, que tem como subtítulo, 1 João 4, alerta contra os falsos profetas. Eu começo no versículo 1, palavra escrita de Deus, João capítulo 4. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam com quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha, essa escritura foi um marco na minha vida. Foi algo muito estimulante. O Espírito de Deus, ele tocou meu coração. Tanto que eu depois comecei a me aprofundar mais na Bíblia e cheguei até ir num dos trabalhos no Centro Espírita e tentei ler lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e as pessoas me impediram de ler esse versículo lá. Isso me deixou bastante preocupado. É interessante que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. Eu fui para um acampamento a convite da minha própria irmã, minha irmã que me convidou, a Regina, nesse acampamento de carnaval, retiro espiritual, em 1990, e lá naquele local eu aceitei a Jesus. Aceitei a Jesus em 1990, 1998, eu comecei a ministrar a palavra. E durante 22 anos, eu alcancei, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, 10.214 pessoas, ou seja, 10.214 pessoas também tomaram a decisão, como eu tomei,
e resolveram andar com esse Deus. Sabe, meu irmão, quando você ministra a palavra, como ministraram para mim, que foi minha irmã, como eu também ministrei para várias pessoas, ouvir o evangelho todas as pessoas ouvem. Aceitar que é a questão. Mas nós precisamos acrescentar na vida de alguém, senão não tem significado a nossa vida. Nós precisamos acrescentar na vida de alguém. Foi o que a minha irmã fez na minha vida. E a única forma de sermos felizes é fazendo outra pessoa feliz. A única forma de ser feliz é fazendo a outra pessoa feliz. Eu dedicava de corpo e alma no espiritismo, porque eu era ignorante. Eu não entendia o que estava fazendo. Para mim, foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida de frequentar um centro espírita. Eu achei que falava com Deus. Eu tinha certeza que eu falava com Deus. Mas veja o que diz o versículo que nós lemos de 1 João 4 e que minha irmã leu para mim, de 1 a 6. Diz assim: não acredite em todas as pessoas que dizem ter o Espírito de Deus. Precisamos colocar à prova estas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. E como que nós vamos saber se a pessoa tem o Espírito que vem de Deus? Se ela confirmar que Jesus Cristo veio à Terra como um ser humano, que ele veio em carne. Mas e quem nega tudo isso a respeito de Jesus Cristo? Esta pessoa não tem o Espírito de Deus. Na verdade, o que ela tem é o Espírito do inimigo de Cristo, ou seja, o Espírito do anticristo. Era o meu caso. Inconscientemente, eu estava tomando a decisão mais errada da minha vida, fazendo o que eu estava fazendo. Por quê? Porque a figura de Jesus Cristo é diferente em cada religião. No caso, eu frequentava a Umbanda, e a Umbanda, ela tem Jesus Cristo equivalente como a Oxalá, o Criador. E assim, outras religiões também, diferentemente de nós que conhecemos a verdade. O cristão tem Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, aquele que ressuscitou dentre os mortos e permanece absolutamente vivo hoje e eternamente. Aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para dar à humanidade vida e vida em abundância. Eu não conhecia isso. Precisou uma pessoa, no caso da minha irmã, Regina Ripari, falar do amor de Deus para mim. Se você pensa que foi fácil, não foi fácil, porque eu não estava interessado em ouvir isso. Mas quando eu ouvi, eu dei crédito, e o Espírito de Deus confirmou no meu coração. Veja o que lemos em João 4. Nós que confessamos a Jesus Cristo, ou seja, que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, somos de Deus. E temos derrotado os falsos profetas no dia a dia. Porque o Espírito que está em nós é mais forte. Ou seja, maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. E por que as pessoas dão atenção, de uma forma geral, por que as pessoas dão atenção? As pessoas ouvem, param, tiram horas e horas para ouvir falsos profetas, que hoje, com a facilidade da mídia, você os vê em tudo quanto é lugar. Programa de televisão e programas específicos. Os falsos profetas têm a atenção de muita gente. E por que isso acontece? Porque eles falam das coisas do mundo. E o mundo ouve porque eles pertencem ao mundo. Alguns parentes nossos
amigos, vizinhos, não quer saber da nossa conversa, da nossa experiência, do nosso testemunho. Tanto é que esse testemunho que eu estou contando com a autorização de Deus, em especial para a comunidade evangélica, amigos de Jesus, essa experiência que eu estou te contando, eu nunca tive autorização de falar. Que eu estava no motel, que eu ouvi uma voz dizer seu tempo terminou. Eu nunca pude contar isso. Quem sabe mais para frente, contar um pouco mais, entrar mais em detalhes. Mas eu estou te contando que há uma importância em tudo isso que eu estou te falando. Veja, alguns parentes não querem saber da nossa conversa. Alguns amigos, vizinhos, eles não querem nos ouvir. Eles têm tédio de nós. Só de nos ver, eles já mudam de calçada ou muda de assunto. E por que isso? Porque nós somos homens e mulheres de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos homens e mulheres de Deus. Já quem conhece a Deus nos dará atenção, lógico. Mas quem não pertence a Deus, quem não conhece a Deus, não vai nos ouvir, vai correr da gente. E desse modo que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora nós temos a verdade em nós. E nós temos uma responsabilidade, como minha irmã fez em falar para mim. Nós temos muito que falar com outras pessoas. Eu estou falando com você, você está lembrando de alguém, de um irmão, de um parente, de um vizinho, de um amigo, de um professor. Então nós temos que falar para essas pessoas. Minha meta, por exemplo, é levar 1000 pessoas a ouvir essa mensagem. Eu vou conseguir isso. São 1000 pessoas que vão ouvir essa mensagem online, além da comunidade. Quando eu preguei durante 22 anos, que agora 2021 vai completar 23 anos de ministério, mas durante 22 anos, 354.559 pessoas ouviram as mensagens que Deus colocou no meu coração para ministrar. 3% dessas pessoas que ouviram a mensagem levantaram a mão e tomaram uma decisão. Eles aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Levantaram a mão para o céu e disseram sim para Deus. São 3%, 10.214 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. 1000 pessoas vão ouvir essa mensagem. Com certeza, com base em 3%, nós teremos 30 pessoas que vão levantar a mão para o céu e vão dizer, eu quero ter esse Deus na minha vida. Eu quero reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Talvez você precisa, nesse momento, tomar uma decisão. Você está precisando de um milagre. E se nós precisamos de um milagre, nós temos que se mexer. Se eu não me mexesse, eu estaria ainda onde estava. Naquele mesmo lugar onde minha irmã me encontrou. A saber que quando minha irmã foi usada por Deus, eu gostei tanto da exposição das coisas que ela falou, que eu liguei para ela, no momento de recaída, no momento em que eu estava tentando me enforcar, eu liguei para ela para despedir dela. Eu achei um gesto muito nobre o que ela fez por mim, falar de tudo que ela falou. Mas é interessante que ela percebeu, o Espírito de Deus falou ao coração dela o que estava acontecendo. E aí ela telefonou para um pastor, ela foi me segurando na ligação, e esse pastor chegou em tempo no lugar onde eu estava trabalhando, foi comigo num canto, conversou comigo,
colocou a mão na minha cabeça, orou por mim. O nome desse pastor, pastor Moisés, hoje ele está em Dallas, nos Estados Unidos, sua esposa Rosa. Ele tem uma grande família, família sacerdotal. Ele foi usado por Deus ali. Ele disse uma frase que marcou a minha vida: Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. E eu pensei comigo, estou pagando para ver. Foi onde eu aceitei o convite dele e da minha irmã para ir nesse acampamento em 1990. E lá eu aceitei a Jesus Cristo. Ah, missionária, você está falando isso porque você prega o Evangelho? Deus separou você para isso? É mole você falar dessas coisas. Não, 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 não. A promessa de Deus é para todos nós. Se Deus pode fazer o que fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. A Bíblia é clara em nos explicar: buscai, procurai a Deus e a Vé, enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Está no livro de Isaías 55. Você está entendendo? O que vai sobrar? O que vai sobrar de você? O que vai sobrar de você? Quando você partir dessa terra? Algumas roupas? Olha, eu conheço essa história, eu tenho experiência, eu tenho 67 anos. Quando eu era menino, quando eu era pequeno, eu usava sapato dos outros, roupa dos outros, porque minha mãe não tinha condição de comprar. Eu não estou aqui reclamando. Eu sou um homem bem realizado. Eu sou feliz. Feliz porque tem Cristo Jesus no meu coração. Mas eu sei o que é isso. Minha mãe dizia: sabe quem morreu, filho? Sabe quem morreu? O fulano de tal, que mora na rua de baixo. Provavelmente a mãe dele vai dar as roupas e eu vou pegar para você. Eu usava roupa de morto, sapato, que não servia para mim. Minha mãe cortava a ponta, os dedos ficavam de fora. E eu usava isso com a maior alegria. Só não usava cueca de morto. Mas camisa, blusa, eu usava. Sabe, o que vai sobrar de você quando você partir dessa terra, se não roupas? Que vão distribuir para todo mundo? Instituição de caridade? Sei lá para quem vão dar suas roupas. Talvez sobre de você um molho de chave, um relógio. É isso que vai sobrar de você? É só isso que vai sobrar de você. E as pessoas vão falar: que chave é essa? Ah, essa é da casa e essa é do carro. Vende o carro. Vão vender o seu carro, pegar o dinheiro e fazer outra coisa. O seu relógio é antigo, joga fora. O que vai sobrar de você? Tome uma decisão de aceitar Jesus. Você está entendendo? Eu fiquei muito triste quando redigi essa pregação. Porque quando eu escrevi essa pregação, eu ouvia uma voz nítida no meu ouvido. E Deus permitiu que eu ouvisse muitas pessoas que irão ouvir essa mensagem e vão dizer: mas essa pregação não tem nada a ver. Essa pregação não tem nada a ver. Porque eu já aceitei a Jesus. Como que pode pregar uma mensagem? Eu já sou salvo.
Deus me mostrou. Eu chorei muito quando escrevi essa mensagem, quando cheguei nesse ponto agora que eu estou falando com você. Você está dizendo o que vai sobrar de mim, missionário, quando eu for, a chave, o relógio. Oh, meu irmão, pense nas 1000 pessoas que vão ouvir essa mensagem. Não seja egoísta. Não pense só na sua salvação. E as pessoas que você conhece? Será que você não tem que tomar uma decisão ao ouvir essa pregação no primeiro culto de janeiro de 2021? Será que você não tem que tomar uma decisão, se curvar diante de Deus e dizer: enquanto eu viver, eu quero fazer diferença, quero acrescentar na vida de alguém e apresentar para esse alguém o plano da salvação? E se minha irmã tivesse desistido, meu irmão, eu tenho amigos que morreram sem salvação. Você está entendendo? Eu tenho primo que morreu sem salvação. Sabe? Eu perdi uma tia. Ela morreu dia 23 agora de dezembro. Foi enterrada dia 24, véspera de Natal, na parte da manhã. Mas você sabe que eu fiquei alegre? Repare, fica alegre que a tua tia morreu. Sim, porque quando a pessoa morre, todas vão ter vida eterna. Uns vão ter vida eterna no céu e outros vão ter vida eterna no inferno. Não tem escolha. E essa minha tia foi evangelizada. Por quem? Pela minha irmã Regina Ripari. E ela aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ela morreu salva. Ela está diante de Deus. Por causa de uma pessoa, a salvação chegou até ela. Sabe? Não entristeça o coração de Deus em ficar maquinando, pensando, mas essa mensagem não poderia ser outra mensagem. Não, a mensagem tem que ser essa. Esse ano de 2021, nós precisamos falar mais intensamente do amor de Cristo, pois muitos parentes, amigos, vizinhos, se morrerem, vão para o inferno. E nós temos responsabilidade sobre essas pessoas. Não brinque com as coisas de Deus. Não basta cuidar da sua salvação. Tem que se preocupar com a salvação do outro. Meu Deus, meu Pai, abençoe essa pessoa que me ouve. Levante uma pessoa como minha irmã na vida dessa pessoa. Move o coração dessa pessoa que me ouve a tomar uma decisão certa. Aceitar a Jesus Cristo, seu Filho amado, como o único e suficiente Salvador de sua vida. Pai, move o coração de quem ouve essa mensagem, conhece a verdade e que possa, meu Pai, a partir de hoje, tomar uma decisão, enquanto viver, falar do teu amor, através do testemunho, através de um folheto, através de um vídeo, através de um folder, usar a rede social para propagar a tua palavra, querido Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe ricamente. Te amo em Cristo Jesus. Pense em tudo que falamos.
Procure a Deus enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Deus te abençoe. Obrigado pela atenção.